Vamos lá. Já se perguntou por que o mercado pode passar horas assim, numa calmaria total, e de repente do nada ele explode numa direção sem qualquer aviso? Bom, hoje a gente vai abrir o manual não escrito dos grandes operadores para entender exatamente como e por que isso acontece. Essa é a pergunta que tira o sono de muito operador, não é? Por que o mercado parece tão previsível e, num piscar de olhos, vira um caos? A resposta, olha, não é aleatória. Existe uma estrutura por trás dessa volatilidade toda e é isso que a gente vai investigar agora. E a chave para tudo isso está no comportamento, que é até bem previsível, de uns participantes bem grandes no mercado, os chamados dealers. Eles não estão tentando adivinhar para onde o preço vai. Na verdade, eles são forçados a agir com base nas posições que eles já têm. E entender como eles reagem nos dá um verdadeiro mapa do tesouro. Para desvendar esse mistério, nosso roteiro de hoje tem 5 etapas bem importantes. A gente começa com o tal do mapa oculto do mercado, depois entende a represa zero gama, identifica as zonas de aceleração, discute o risco do short gama e, por fim, a gente vê como operar nesses limites, nessas bordas. Então, para começar, vamos fazer um exercício. Vamos mudar a nossa perspectiva. Em vez de olhar o mercado como um campo de batalha caótico, a gente vai tentar enxergar com os olhos de um dealer, que vê um mapa bem claro, com zonas de controle e zonas de perigo. Para a gente conseguir entender esse mapa, vamos usar uma analogia bem simples. Pense no preço do mercado como se fosse um rio. E a força que controla o fluxo desse rio, se ele corre rápido ou devagar, é uma represa gigantesca. Essa represa, ela é a chave para tudo. E essa represa da nossa analogia, ela tem um nome técnico no mercado, é o nível zero gama. Esse é o ponto de equilíbrio, sabe? O centro de gravidade em torno do qual o mercado fica girando. Ok, vamos olhar isso mais de perto. Como a gente pode ver, o nível zero gama é a própria estrutura da represa. É o ponto onde as forças de compra e venda estão em equilíbrio total. E os operadores ali trabalhando na represa são os dealers. A função principal deles é manter o rio, ou seja, o preço, estável e sob controle. Agora, imagine as margens do rio, bem ali, pertinho da represa. Essa é a zona de controle do dealer. É aqui que eles têm o controle máximo. Se o preço sobe muito, o que seria o rio enchendo, eles vendem. Se o preço cai muito, o rio secando, eles compram. É essa atividade constante que funciona como um amortecedor, mantendo o mercado calmo, contido. E é aqui que a teoria encontra a prática. Vamos aplicar essa analogia aos dados reais do S&P 500. A nossa represa, o ponto de equilíbrio zero gama, está exatamente no preço de 6.900. A zona de estabilidade, as margens do rio, fica entre 6.875 e 6.950, enquanto o preço, que agora está em 6.905, se mantiver dentro dessas margens, os dealers vão manter a volatilidade bem baixa. Mas, e se o rio transbordar? Isso nos leva à pergunta mais importante. O que acontece quando o preço finalmente escapa dessa zona de controle? Bom, aí a gente entra nas zonas de aceleração, onde as regras do jogo mudam completamente. Aqui a gente vê perfeitamente essa mudança de comportamento. Do lado esquerdo, dentro das margens, o mercado está em equilíbrio, calmo. Mas do lado direito, quando o preço rompe essa zona, os dealers são forçados a mudar de estratégia. Em vez de lutar contra o movimento, eles são obrigados a persegui-lo, basicamente jogando gasolina no fogo e acelerando a tendência. Vamos aplicar isso ao Nasdaq 100. Repare nos pontos de gatilho. Se o preço passar de 25.025, a gente entra na zona de aceleração de alta, com alvos em 25.300 e 25.400. Agora, se perder o nível de 24.900, a zona de aceleração de baixa é ativada, com alvos lá em 24.750 e 24.500. Isso aqui não é uma sugestão de operação, é um mapa de onde a mecânica do mercado muda drasticamente. Mas por que essa aceleração toda acontece? A condição que transforma os dealers de bombeiros que apagam o fogo para incendiários que o espalham é chamada de short gama. É literalmente quando eles são forçados a jogar gasolina no fogo. Para simplificar, um ambiente de short gamma significa que os dealers estão posicionados de um jeito que, se o preço sobe, eles são obrigados a comprar mais, empurrando o preço ainda mais para cima. E se o preço cai, eles são forçados a vender, acelerando a queda. Eles deixam de ser uma força de equilíbrio para se tornarem um amplificador de momentum. E olha só, de acordo com o mapa institucional, o mercado está exatamente nesse estado agora. A condição gama está negativa. Isso significa que a nossa represa está sob pressão e os dealers estão em modo de amplificação. Qualquer movimento que rompa as margens do rio tem uma probabilidade muito maior de se tornar uma inundação, seja para cima ou para baixo. Ok, a gente já entendeu a mecânica. A grande pergunta agora é,
Como podemos usar esse mapa para operar? A resposta é simples: focar nas bordas. A estratégia central pode ser resumida nesse mantra: opere nas bordas. Deixe os dealers alimentarem o movimento. Em vez de lutar contra a correnteza ali no meio do rio, onde tudo é incerto, a gente espera a represa romper para surfar a onda que os próprios dealers vão criar. Vamos ver um exemplo prático no S&P 500. Passo 1. A gente identifica a borda inferior da zona de controle, em 68,75. Passo 2. Aguardamos o gatilho, que é o preço rompendo abaixo de 68,72. Passo 3. A gente antecipa a reação. Nesse ponto, os dealers são forçados a vender, o que adiciona pressão para baixo. E passo 4, projetamos o caminho. Essa venda forçada deles alimenta o movimento em direção aos alvos de 68,55 e 68,25. Isso mostra por que operar no meio da faixa dentro da zona de controle é tão difícil, tão arriscado. É uma zona de ruída. As oportunidades de alta probabilidade estão nas bordas, nos pontos de ruptura onde a mecânica do mercado se alinha para criar um movimento forte e direcional. E isso muda tudo na hora de gerenciar o risco. Saber onde estão essas zonas significa que é possível posicionar stops de forma mais inteligente, logo depois das bordas, e ter alvos de lucro bem claros, baseados nessa mecânica de amplificação. Deixa de ser um jogo de adivinhação e passa a ser um jogo de mapeamento e reação. A chave não é prever, mas sim entender o mapa e saber exatamente onde a correnteza vai ficar mais forte.